São Paulo é uma cidade muito verticalizada, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso e realmente, né, a gente vai num centro expandido da cidade, a gente tem prédio do lado de prédio, como por exemplo na região ali dos Jardins, que formam verdadeiros cânions urbanos. Eu concordo com alguns autores que são críticos com relação a esse tipo de verticalização. A verticalização não é ruim, a gente precisa aproveitar ao máximo a infraestrutura construída, transporte, água, energia, gás, tudo. E as pessoas também querem estar juntas, querem ter cidades vivas, dinâmicas, com comércio eficiente, com bastante gente na rua, né? Afinal, nada mais desanimador numa cidade do que uma cidade deserta, que você não vê pessoas, você anda com medo, preocupado. Inclusive, esse adensamento é fator de segurança. Mas o que acontece é que achei no Brasil uma verticalização que eu considero ruim, porque os prédios eles são construídos com uma série de recuos em volta deles, principalmente na frente, que faz com que se criem áreas verdes, que na verdade são apenas simulacros de áreas verdes, no sentido de que grande parte delas é sobre laje. A gente tem que lembrar que os terrenos, principalmente os mais antigos, quando não tinha área permeável obrigatória, se construía o terreno inteiro com garagens de 1, 2 andares, 2 subsolos, e aí em cima coloca uma laje e constroem jardins sobre essas lajes, nesses recuos. Então os prédios ficam afastados uns dos outros, com jardinzinhos em volta, tem área de lazer às vezes ou não. E você tem nesses jardinzinhos um jardim sobre laje, que na verdade não é um jardim funcional, porque ele é como se fosse um vaso gigante, um vaso grande. Você tem ali uma permeabilização, terra, geralmente 40, 50 centímetros, e você não consegue colocar árvores grandes. Você coloca arbustos, plantas menores, tudo, que vão ter serviços ambientais muito menores do que uma árvore grande. Então, os benefícios para a saúde das pessoas, física, psicológica, os benefícios ambientais para a cidade são muito menores porque a gente tem uma quantidade de terra muito menor que não permite árvore, não permite carga sobre aquela laje, peso de toneladas. Então, isso é muito ruim. Fora também que a cada 5 anos, 10 anos, geralmente você tem que fazer manutenção na impermeabilização, e aí você vai tirar todo aquele jardim que está montado, que já cresceu naquele local, e começar do zero, geralmente. Então, isso é muito comum nas cidades. E outro fator que eu acho terrível é que você anda em calçadas cercadas por grades, com jardinzinhos pequenos na frente e portaria. Você não tem uma área verde considerável, você tem uma calçada estreita, geralmente com poucas árvores, e você tem uma área fechada para as pessoas. O que seria o ideal, na minha opinião? Na minha opinião, seria que a gente tivesse uma verticalização onde esses recuos muitas vezes não existiriam, então a gente teria lá prédios, às vezes, próximos uns aos outros, como a gente vê na Europa, né, contíguos uns aos outros. Embaixo, a gente não teria essa figura do jardim social de entrada, com aquela guarita, tudo. A gente teria uma guarita que desse de frente para a rua e o resto fossem lojas. Fossem áreas de restaurante, padaria, comércio, onde você teria vida. E aí você teria uma calçada muito mais larga, uma calçada que tivesse 8 metros de largura, por exemplo, que você poderia, às vezes, ter até 2 fileiras de árvores, onde você cria uma alameda que as pessoas conseguem caminhar, e todas essas árvores vão dar uma muito maior vantagem de serviços ambientais, ecossistêmicos, do que toda a soma daqueles jardinzinhos de recuo sobre laje. Então você teria uma calçada de verdade para pessoas andarem, com ciclovia, com uma fileira dupla de árvores, e você teria um adensamento muito maior e comércio embaixo. No meu ver, essa é a cidade boa, verticalizada bem. Agora, claro que a gente não pode esquecer do parque. Não adianta também eu só ter essa calçada grande, eu preciso ter um parque que tenha pelo menos o tamanho de um quarteirão, que nem o Parque Augusta, aqui em São Paulo, no centro, disponível no tempo de caminhada das pessoas. Então a cidade precisa ser planejada para ser bem adensada, ser bem verticalizada, mas ela ganhar essa área grande de pelo menos 10 mil metros quadrados, que vai ter um parque, uma praça que receba pleno sol, que as pessoas consigam olhar o céu. Isso é um fator que ninguém fala, mas é muito importante numa cidade verticalizada eu ter o direito a observar o céu, a conseguir ter amplitude, não ter aquela claustrofobia de estar dentro de um cânion.
Então, eu cansei de estar dentro de um cânion, eu vou andar 3, 4 quarteirões e vou sair numa praça grande, num parque grande, que eu consigo olhar todas as nuvens, eu consigo olhar o céu, eu consigo ver o caminhar do sol ao longo do dia. Eu sei que agora é 9 horas da manhã porque o sol está ali, meio-dia porque o sol está a pino, e eu sei que são 5 da tarde porque o sol está se pondo. Isso é saudável, essa é saúde psicológica e tem que ser pensado nas cidades. E essas parques, essas praças grandes, elas vão substituir todo esse monte de retalhos sobre laje que a gente tem nas cidades. E vai construir uma área pública de capacidade de lazer, capacidade de tomar sol, capacidade de ter árvores grandes, de consorciar gramados para tomar sol com florestas para tomar sombra, que também é bom, sombra de árvores. Então esse é que eu enxergo que é a cidade do futuro. Claro que é um assunto que dá pano para muita manga, mas isso eu estou falando principalmente sobre o ponto de vista do verde, do que seria uma verticalização eficiente para o verde, considerando a realidade da cidade brasileira.